Evangelho de Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 15. Há uma tribulação ali para subir a escada, mas daqui a pouco fica tudo bem. Vou pedir para os irmãos que acharam ficarem de pé para nós lermos o Evangelho mais essa vez. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 15, diz assim: E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: Não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Em vindo a tarde, saíram da cidade. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nos ajuda nessa noite, Senhor, a meditar nesse texto que parece ser tão radical, Senhor, porque esse texto diz que o Senhor fez um chicote e saiu derrubando as mesas, expulsando os cambistas e os vendedores de animais de dentro do templo. O Senhor utilizou da força física, Senhor, para se impor nesse momento, e nós queremos entender e aprender o registro dos teus atos e das tuas palavras no Evangelho. Nos ajuda, apesar de nós mesmos, da nossa incapacidade, Senhor. Nos ajuda pela iluminação do teu Espírito, que todos aqui, Senhor, possam sair com uma dimensão renovada daquele a quem o Senhor é e daquilo que o Senhor faz. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Em nome de Jesus, irmãos. Meus irmãos, na nossa leitura anterior, nós falamos sobre a maldição da figueira, que Jesus procurou alimentos, procurou figos, uma figueira não encontrou e amaldiçoou aquela figueira, e nós extraímos algumas lições daquilo. Hoje nós celebramos aqui, tivemos um tempo a respeito do Domingo de Ramos, e esse ato que aconteceu aqui da expulsão dos vendilhões do templo foi na segunda-feira. Então coincidiu, né? Porque a gente está sempre lendo um texto de Marcos por domingo, e coincidiu. Então é continuação, né? No começo do culto foi o Ramos, e agora Jesus expulsando os vendilhões do templo. Então está continuando. Então peço que você fique com a sua Bíblia aberta para a gente tentar entender aí o que foi dito nessa palavra que nós lemos aqui. Veja comigo no versículo 15: Foram para Jerusalém, que é onde estava o templo. Diz o texto que, entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras do que vendiam pombas. Então aqui você imagina, né? Jesus, dizem que é um chicote assim, com 3 cordas assim amarradas, e ele parecia ser um cara assim muito forte, assim, um cara grande, né, para poder pegar aquele negócio pesado, aquela corda assim, bater, derrubar as mesas, expulsar o pessoal, e fez sozinho, viu? Parece que ninguém ajudou não, ele saiu lá chicoteando. Deve ter estralado a corda em alguém também, né? Não sei se ele era tão cirúrgico assim de acertar só na mesa, né? Só na mesa dos caras, só na moedinha. Deve ter soprado chicotada no meio do povo lá. Você vê que o homem não era fácil também. Quando ficava bravo, era complicado.
e ele expulsou ali os que vendiam, os cambistas. O que é um cambista? Quando você vai trocar o seu dinheiro, seu dinheiro real por dólar, você vai numa casa de câmbio, e aí você vai e troca. Então você vai lá com o seu real e vai comprar com o seu real muitos dólares, nada, poucos dólares, e você ainda vai pagar um valorzinho para o cara que está trocando aquele dinheiro para você. Então isso é câmbio. E aqueles que vendiam animais no templo vendiam para ser sacrificados. Aqui a gente precisa entender, não com muitos detalhes, talvez precisaria passar num telão assim, como que era a estrutura de um templo. Como é que era a estrutura do templo? O templo, esse templo de que Jesus está aqui nesse momento, é o templo que Herodes reformou, Herodes o Grande. E até esse momento ele não estava 100% assim acabado, mas já estava acabado suficientemente para ser considerado assim uma das maravilhas do mundo, porque ele era todo de mármore branco e de ouro. Então quem olhasse de longe e via aquele brilho tinha a impressão que estava coberto de neve. Então assim, era uma coisa maravilhosa o templo, ele era muito bonito. E ele tinha um pátio chamado Átrio dos Gentios. Era o pátio maior assim, o espaço maior chamado Átrio dos Gentios. O que é o Átrio dos Gentios? O Átrio dos Gentios era o espaço em que qualquer pessoa poderia ficar, inclusive os gentios. Os gentios, que eram os não-judeus, eles só podiam ir até ali, aquele espaço, eles não poderiam avançar. Tinha até uma placa que falava: se avançar algum não-judeu será morto. E era morto mesmo, não poderia avançar. Esse era o espaço maior. Depois você tinha um espaço um pouco menor, chamado Átrio das Mulheres. Nesse espaço, Átrio das Mulheres, não é que só podia ter mulher, era até onde as mulheres poderiam ir, mas as mulheres judias. Então poderia ficar judeus, homens e mulheres naquele espaço. Ele já era um pouco menor. Aí você avançava um pouco, tinha o Átrio de Israel. Nesse espaço do templo, somente homens judeus poderiam ficar. Já era um espaço um pouco menor. E se você caminhasse um pouco mais, você tinha o Átrio dos Sacerdotes. Ali tinha que ser judeu e tinha que ser sacerdote. E esse Átrio dos Sacerdotes, ele era dividido em lugar santo e santo dos santos. No santo dos santos, somente o sumo sacerdote poderia entrar. Então, tendo essa visão básica da estrutura do templo, aonde que estava sendo vendido? Porque o texto diz que Jesus expulsou de dentro do templo. Aonde esses bichos estavam sendo vendidos e aonde que essas moedas, dinheiro, estava sendo trocado? Era no Átrio dos Gentios. Então, o Átrio dos Gentios tinha virado um local de troca de moeda e um local de venda de animais, fazendo com que as pessoas que vinham de outras nações para adorar e para orar dentro do templo, elas não tinham acesso àquele lugar, porque estava sendo ocupado pelos vendedores de animais e também pelos cambistas. Pastor, por que eles vendiam animais ali? Eles vendiam animais porque as pessoas iam de muito longe e vinham a pé. Era mais fácil você comprar um animal ali nas proximidades, para que você pudesse oferecer em sacrifício para Deus naquele momento. E isso era prescrito pela lei de Moisés. Então era plenamente possível. Era muito melhor você comprar um animal ali do que você trazer uma pomba, trazer um bezerro, um boi lá. Você está vindo lá do norte de Israel, você está vindo lá da Grécia, você vai trazer um bicho? Não, é muito mais fácil você comprar ali mais próximo. Então isso era plenamente possível, mas não era obrigado você comprar ali. Mas a literatura da época diz que se você levasse um animal, ainda que fosse bom, o fiscal do templo ia falar: esse animal não serve. Para quê? Para forçar você a comprar aquele bicho ali. Então vamos forçar ele a comprar o que nós estamos vendendo, e não deixava.
E aí acontecia o quê? Acontecia que eles cobravam um valor muito alto, muito alto. Então a pombinha, obrigado, viu? A pombinha lá, o bicho que custava, vamos chutar aí, R$50, os caras cobravam 200. Então e o que eles faziam com esse dinheiro que sobrava? Pagavam para o sacerdote, pagava para o templo também, licença. Então eles cobravam a mais e pegavam o dinheiro e pagavam para o sacerdote, pagavam para os donos do templo, pegavam para eles e davam o animal, o bicho lá, e eles iam lá e sacrificavam. Mas antes dele comprar esses animais, ele vinha com dinheiro romano, moeda grega, e no templo não podia usar dinheiro estrangeiro, tinha que ser moeda judaica. Então ele tinha que passar primeiro pelo cambista. Aí ele passa pelo cambista lá com seus dracmas, com seus dinheiros lá, e tinha que trocar. E o que acontecia? Nessa troca, o cambista também levava o dele, pegava aquele valor, toma, sacerdote, a sua parte aí, toma, não é só o dízimo não, toma a sua parte aí, sacerdote. Então todo mundo ficava bem, ficava feliz, porque o sacerdote recebia o dele, o cambista recebia o dele, o vendedor de animal recebia o dele, só o peregrino que chegava que se sentia lesado. Eu estou pagando muito caro por esse negócio, né? Porque eu tenho que converter minha moeda e depois ainda tem que comprar um animal que nem é tão bom assim. E aí ele saía, se sentia um pouco lesado nessa daí. E os cofres cada vez mais ricos, e os sacerdotes cada vez mais ricos, e os funcionários do templo cada vez mais ricos também, porque eles se usufruíam desse esquema. Veja, vender animal não tinha problema, porque a lei dizia isso. O problema é que eles estavam vendendo dentro do templo, eles estão vendendo um lugar que é para oração, para adoração, e o problema é que eles estão cobrando um valor muito elevado. É isso. Qualquer semelhança com o que acontece hoje em dia, aí não é mera coincidência. Não é coincidência, porque isso está bem no coração do homem mesmo, querer levar vantagem em tudo, querer cobrar a mais. Muito bem, era essa situação. Veja no versículo 16, diz assim: Jesus não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Por quê? Porque o negócio já estava avacalhado já. Eles iam no meio do templo carregando bicho, carregando pomba, carregando mesa. Assim, os caras já não respeitavam mais nada. E Jesus falou: pode parar com isso. Para com isso. Aqui não é lugar de ficar passando com essas coisas. Aqui não é lugar de você ficar levando esses bichos. Para, eu não permito. E quem era Jesus para fazer isso? Ele era um cidadão comum naquele momento. Ele não era ninguém investido assim de uma autoridade oficial, mas ele enquanto fiel, por assim dizer, né, numa condição de igualdade com os demais judeus da época, ele diz: aqui não é lugar de fazer isso, e não permitia que as pessoas fizessem aquilo. E ele aproveitou essa ocasião para continuar ensinando. Veja no versículo 17, diz assim: também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Então aqui mostra o que se deveria fazer: casa de oração, orar, oração é o principal para todas as nações. E ele faz uma menção aqui do Antigo Testamento, que se encontra em Isaías capítulo 56, versículo 7. É uma citação de Isaías, demonstrando que não só os cristãos, mas o povo judeu já tinha a obrigação de testemunhar do Deus vivo para todas as nações. Casa de oração para todas as nações. E aí ele fala o contraste, o que tinha se transformado. Vós a transformaram em covil de salteadores. O que é covil de salteadores? Em Israel você tinha umas cavernas em que os ladrões, os bandidos, eles se escondiam e escondiam as coisas roubadas. Ali era chamado covil de salteadores. Jesus está dizendo assim: vocês pegaram o templo e transformaram ele no esconderijo de bandido.
Então, o que era para ser um lugar sagrado, virou um esconderijo de bandido, um esconderijo de ladrão. Por quê? Porque eles estão usando essa sistemática religiosa, eles estão usando a religião para tirar o dinheiro das pessoas e se enriquecerem com aquilo. E eles são capazes de fazer qualquer coisa para manter aquela sistemática. Porque depois, você vai ver lá no versículo 18, diz assim: e os principais sacerdotes e escribas ouviam essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida. Então, com base nessa ação de Jesus, que expulsa os cambistas e expulsa os comerciantes, e que faz cessar essa expectativa de maior lucro para os caras, aí os caras falam: precisa matar esse cara aí, meu. Esse cara aí, enquanto ele estava dando uns ensinamentos aí, legal, tá multiplicando pão para a galera, bacana, dizem que ele pôs um pessoal para andar aí, para enxergar de novo, certo, beleza, tal, eu não acredito, mas agora ele está mexendo no nosso bolso aqui. Aí você mexeu no bolso de um cara corrupto, é complicado. Você tirar o ganho de um bandido, de um marginal, seja um marginal de gravata ou não, é complicado. Esse cara não vai deixar isso de bom grado. Então, a partir desse momento, os caras começam a bolar um jeito de matar Jesus. Uma coisa que a gente precisa tentar entender: Jesus, ele veio ao mundo para morrer, para dar a vida por nós, isso é certo. Mas qual é o processo pelo qual Jesus utiliza para que isso ocorra, contando, por assim dizer, com a maldade humana? Entende? Ele sabe que se ele agir de determinada forma e disser algumas palavras, vão levar ele para a morte. Mas não é Deus que está fazendo com que aquele cara faça uma coisa ilegal para que possa levar Jesus à cruz, não. É porque o Senhor, em sua imensa sabedoria, Ele sabe que determinadas ações, determinadas palavras, ensinamentos e atitudes vão suscitar a ira do homem, de modo que vão levar o Filho de Deus à cruz. Então, são complexas ações humanas também que estão acontecendo aqui, no sentido, você está tirando dinheiro de bandido, e se você tirar e mexer no bolso do bandido, ele vai te matar. É batata isso, pode ser bandido de onde for. Você mexeu na expectativa de lucro dele, já era. Porque enquanto você está fazendo bem, todo mundo te aplaude. Quando a gente sai para levar comida na rua e você faz uma ação social, todo mundo fala que é legal. Pode ser o dono da boca, ele vai falar: pô, esse pessoal da igreja é bacana aí, mano, cuida aí da criançada e pá, certo? Maravilha. O político corrupto vai olhar e falar: são santos, nossa, eu queria que meu filho andasse com esse pessoal aí, pessoal legal. Mas no dia que você olhar na cara desse cidadão e falar: você é um corrupto, porque você está roubando, você está viciando as nossas crianças, esse cara te mata. Porque uma coisa é você ser caridoso, todo mundo aplaude, todo mundo acha bonito, todas as religiões é lindo de morrer, oh, que gente legal, e tudo bem, se a gente conseguir chegar até aqui, já é alguma coisa, porque é tão pouca gente que faz isso, né? Acho que Francisco de Assis só chegou até aqui, e já era um santo. Agora, quando você dá um passo maior, e você começa a falar na cara do cara: você é um bandido, você transformou a casa de Deus em casa de oração, em covil de salteadores, você é um bandido, aí o cara te mata, aí ele vai, aí acabou, aí morreu, aí já era. A questão é: quem vai ter coragem de fazer isso? Jesus tinha. Essa é a questão. Então, algumas dúvidas que algumas pessoas às vezes têm a respeito desse texto. Pastor, já perguntaram aqui já para mim: é errado ter uma lojinha assim na frente da igreja? Tem uma lojinha, pastor, tem uma lojinha que vende uns livros, CD, Marta que vende uns negócios aí, mas ela não vende aqui na igreja não, mas ela vende negócios, às vezes os irmãos trazem aí um bombonzinho,
Significa que tem que pegar esse pessoal e chutar eles, quebrar a banca deles? Não tem nada a ver, certo? Então, essas igrejas que põem uma lojinha para vender CD, não tem nada a ver, faz um bazarzinho, né? Tem igreja que põe um bazarzinho de roupa, a igreja católica tem muito isso, não tem nada errado. Por quê? Porque não está impedindo o espaço de oração, não está atrapalhando a devoção das pessoas. Então, isso não tem problema algum. Qual seria o paralelo contemporâneo daquilo que aconteceu com Jesus e do que acontece hoje? É qualquer injustiça que tira e que expolia e que explora o dinheiro das pessoas. É qualquer corrupção legalizada, isso aqui era legalizado. Qualquer corrupção, ainda que legalizada, que coloca o dinheiro, coloca a mão do dinheiro na mão do povo e faz enriquecer o político e o sacerdote. É exatamente o paralelo do que aconteceu daquela vez, é o paralelo do que acontece hoje. É quando uma pessoa injusta, ela vai lá e usa uma situação razoavelmente, boa, que é religião. Vamos falar de Deus, que é uma coisa boa, vamos falar de religião, que é uma coisa boa, mas eu instrumentalizo isso daí para exercer controle social na vida das pessoas e para tirar o dinheiro dessas pessoas, para que eu, seja sacerdote ou seja político, fique por cima das pessoas. Esse é o paralelo contemporâneo do que aconteceria nos dias de hoje. Seria basicamente isso. Eu não vejo como apontar uma outra coisa diferente disso daí. E essa forma de exploração a gente vê acontecer todos os dias em todos os lugares, seja política ou seja religiosa. Por que eu digo política e religiosa? Porque em Israel era uma coisa só. O sacerdote, ele é o governador. O sacerdote, ele é quase um rei. É ele que manda. Você se lembra, depois que a monarquia em Israel caiu, volta do cativeiro babilônico, quem começa a mandar são os sacerdotes. Não teve mais restauração de uma monarquia forte em Israel. Agora eles estão nas mãos dos romanos, mas os romanos dão uma certa liberdade para eles governarem e eles viverem de acordo com a lei dos judeus. Então esse é o quadro, irmãos. Aí eu fiquei pensando assim, que aplicação que eu posso dar para um texto desse? Que aplicação? Eu poderia dar uma aplicação metafórica, como os pais da igreja antigos faziam, que é uma metáfora. Vamos fazer a metáfora assim: você é o templo do Senhor, os vendilhões são os seus pecados, você tem que permitir que Jesus entre e expulse os pecados da sua vida. E aqui seria uma aplicação maravilhosa, eu acho muito criativo isso daí. Então você é o templo, permita que Jesus entre na sua vida e expulse aqueles que querem vender sua alma para o diabo. Olha que legal, que aplicação bacana, uma bênção essa aplicação. Mas eu ia estar forçando um pouco o texto, porque não é sobre isso que o texto está dizendo. E vocês iam acreditar em mim, porque vocês me respeitam e gostam de me falar, essa aplicação foi boa, hein? O ensinamento não é errado, é certo isso, que nós devemos deixar Jesus entrar nesse que é o nosso templo e transformar a nossa vida. A gente tem que fazer isso, e com radicalidade. Eu sempre digo assim, com radicalidade, porque se você não fizer isso, o seu menor defeito um dia vai se levantar contra você e vai destruir a sua vida. Aquele vício, aquela coisa que a gente se recusa, aquele pecado de estimação que a gente se recusa a mudar, é aquilo que tem um potencial para acabar com você. Então a gente tem que ser como Jesus, radical, pegar os pecados e expulsar eles da nossa vida. Sai pecado, sai ira, sai gula, sai mau humor, sai vício, sai tudo. A gente tem que fazer isso também, pegar um chicote e sair batendo nos nossos vícios. O ensinamento não está errado, mas a aplicação, mas não é isso que esse texto aqui está dizendo. Poderia usar isso para outras coisas, mas esse ensinamento é válido também. A gente tem que agir dessa forma. De um texto como esse, o que a gente aprende de Jesus é que ele enfrenta na cara um injusto e denuncia.
e faz aquilo que está ao seu alcance para acabar com aquela corrupção. Ele fez tudo ali. Ele mesmo fez o chicote, ele mesmo derrubou as mesas, ele mesmo expulsou os cambistas. Naquele momento é possível fazer isso porque a lei dá o direito a todo cidadão fazer a lei ser cumprida, a lei de Moisés. Ok, ele exagerou aos olhos dos sacerdotes e dos escribas, sim, mas aos olhos da lei está certo o que ele fez. Hoje você não pode fazer justiça com as próprias mãos, porque se você fizer isso você vai preso. Hoje você não tem essa liberdade total para fazer isso, a não ser que seja como legítima defesa. Então estou te dando um toque aqui da lei. Como legítima defesa você pode repelir, mas se a justiça entender que a sua força foi além de mais do que poderia, você responde por crime também. Então essa é uma questão, uma peculiaridade do nosso direito penal hoje em dia. Pois bem, mas a lição que a gente aprende de Jesus, e eu não sei se nós estamos dispostos a cumprir, é justamente essa: é chegar no injusto, no mal e no explorador e fazer como João Batista fez para Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Essa é a aplicação desse texto. Agora, a grande maioria de nós não vai ter coragem de fazer isso. Por quê? Porque tem medo de perder a vida, porque a esposa vai ser ameaçada, porque no dia que você fizer isso, primeira coisa, eles vão acabar com o seu caráter, no sentido assim, eles vão começar a difamar você será difamado em primeiro lugar, porque Jesus ele foi chamado de herege, foi chamado de blasfemo, tentaram interditar Jesus, a família dele. Então primeiro vão acabar com a sua reputação, e se isso não for o suficiente, eles vão te matar, então você vai morrer. Então essa é a única aplicação possível num texto como esse, e eu, com grande tristeza, eu digo que a maioria de nós não vai fazer isso. Você vai continuar vendo coisa errada e você vai se calar, porque você quer proteger sua esposa, você quer proteger seu filho, você quer continuar vivendo a sua vida, e eu também. Então essa é a aplicação, é o maior fracasso da vida cristã, talvez seja esse aqui, porque o pastor vem aqui e grita com vocês: pecadores! E ninguém vai me bater, porque vocês estão aqui para isso mesmo, para ouvir, exortar e tal, sair meio chacoalhado e dar uma acelerada aí na vida pessoal, profissional e ministerial, e casamento, e legal, show de bola, vamos vivendo junto aí, tá tudo certo. Mas será que esse pastor tem a coragem de chegar na cara de um desembargador corrupto e falar a mesma coisa? Do presidente, do governador, de um traficante, ou qualquer um de nós aqui? Porque o que eu digo, enquanto nós fizermos ação social, todo mundo bate palma, mas na hora que começa a mexer aqui, no bolso dos caras, os caras vão te matar, os caras matam a gente. E aí, eu não sei se eu oro a Deus para levantar pessoas assim no nosso meio que façam isso, ou pedir perdão a Deus, perdão, Senhor, porque nenhum de nós faz. Essa é a verdade. A igreja evangélica hoje lambe a bota dos caras, paga o almoço dos caras, chama os caras para comer junto, adulam os caras porque eles querem repartir o bolo junto com eles, pagam hotel de luxo se for preciso, pagam viagem, coloca no púlpito para falar. E esses caras estão milionários, bilionários. Uma das castas mais enriquecidas hoje é de sacerdote evangélico protestante, sim, pentecostal. Porque o negócio está tudo misturado já. Está tudo misturado. Quem é que vai parar isso? Quem é que vai ter coragem? Quem é que consegue parar isso? Quem é que tem coragem de mudar isso? Quem é que consegue mudar um país em que há recorde de lucro, de gente que explora as pessoas e que ganha muito dinheiro? E falta o básico aí, como foi orado aqui, a Gil,
falta o básico da educação, do hospital e da saúde. Pô, pastor, eu vim aqui na igreja para pregar uma mensagem alegre, você está me deixando triste. Mas é para ver se a gente muda de algum modo, por amor aos nossos filhos e netos. Talvez, essa é a realidade, irmãos. Existia um homem, no início muitos homens, eu lembrei de um chamado João Crisóstomo. Ele viveu no final do século V, em Constantinopla, onde hoje é Istambul. E ele era arcebispo de Constantinopla. Ele começou a pregar contra a exploração. Quando ele foi elevado a bispo, arcebispo, ele começou a pregar contra a exploração. A palavra Crisóstomo significa boca de ouro, que é conhecido como o maior pregador que a igreja já conheceu. João Crisóstomo. E um dia, uma imperatriz lá, acho que era Eudóxia o nome dela, ela fez uma estátua dela de ouro e colocou o povo para venerar aquela estátua dela. E ele já tinha acabado com os banquetes, ele tinha denunciado os políticos, já tinham exilado ele. No dia que exilaram ele, no outro dia teve um terremoto na cidade, foi castigo de Deus, chama o cara de volta. Então, umas coisas doidas. Mas o fato é que esse homem, que era a maior autoridade da igreja em Constantinopla, João Crisóstomo, ele foi exilado. Mandaram ele para um lugar, não era longe o bastante, porque as cartas dele chegavam e continuavam influenciando. Mandaram ele para mais longe ainda. Eu não lembro o nome da cidade agora, mas ele morreu no caminho. Então, é o cara que colocou o dedo na ferida e foi morto por causa disso. Eu já falei aqui de Dietrich Bonhoeffer, que foi morto. Ele morava na Inglaterra, era alemão, ele voltou para a Alemanha para dizer: Hitler está errado. No momento em que praticamente toda a igreja luterana batia a palma para Hitler, todos os cristãos estavam com Hitler. A igreja geralmente ela erra quando ela se posiciona politicamente, é batata e passa vergonha na hora, e aí na história depois passa vergonha. É batata, é incrível. Pois bem, esse homem foi preso e foi enforcado. Já falamos aqui sobre um homem chamado Martin Luther King, que era um pastor batista que lutou contra o racismo nos Estados Unidos. Colocou o dedo na ferida da nação norte-americana, que se dizia democrática e tudo mais. Morreu baleado. Foi baleado em 1968. Existia um cara no Brasil chamado Chico Mendes, que lutava pelo direito dos seringueiros. Não estou dizendo que esses homens são 100% corretos, que eles sempre fizeram as escolhas certas, mas ele lutava pelo direito dos seringueiros contra os exploradores. Esse homem também foi baleado em 1988. Existiu aqui no Brasil uma missionária norte-americana chamada Dorothy Stang. A Dorothy era uma senhora, cabeça branca, uma senhora, sei lá, 70 anos, sempre cabelo branquinho, não pintava o cabelo. Ela fazia parte de uma ordem de irmãs católicas no mundo inteiro, cerca de 2.000, 3.000 irmãs, mulheres. E ela com o seu jeito sempre manso e conciliador, para tentar trazer uma luz e um acordo entre os latifundiários, os fazendeiros e o povo da floresta, e o povo. Pois essa mulher caiu, um homem a seguiu, o homem que a matou, uma senhora. Perguntou para ela: a senhora está armada? Não sei se é verdade ou se é lenda isso. A senhora está armada? Diz o texto: eu estou armado, e mostrou a Bíblia, essa aqui é a minha arma. E leu para ela o texto das bem-aventuranças. Quando ela acabou de ler, tomou 5 tiros no corpo e 1 na cabeça, morta. No Brasil. O Brasil é um dos países que mais mata ativistas pelos direitos humanos. É o Brasil. Em 2005 isso aconteceu. Em São Salvador existia um bispo chamado Oscar Romero. E ele começou a pregar também contra as injustiças de São Salvador, pelos direitos humanos. Resumindo a história, ele estava celebrando a missa. Na hora que ele estava celebrando a missa, um atirador de elite matou o cara em cima do altar, deu um tiro. Oscar Romero, isso foi em 1980. Em 1980. E o que eu poderia dizer aqui de Isaías, cerrado ao meio?
de Jeremias assassinado, de Ezequiel assassinado, de João Batista cabeça em cima de uma bandeja, e também de Jesus Cristo crucificado, e também de todos os apóstolos mortos, os 11 e um exilado, João. E a gente pega o Evangelho e transforma numa religião de autoajuda, entende? E a gente transforma num negócio assim, tudo bem que é para ajudar mesmo, mas não é só isso daí também. E a única aplicação séria de um texto como esse seria essa: Deus falando para Isaías: quem eu enviarei? Quem irá por nós? Eis-me aqui, pois vai e pregue, mas eles não vão te ouvir. Pode levar em Isaías capítulo 6. A única aplicação possível para ver se muda a sociedade. Porque senão a gente vai continuar indo na Cracolândia, viu? E vai continuar aumentando o número lá. Vai continuar aumentando o número de crianças aí, vai continuar. E a gente vai continuar tentando fazer caridade e a gente não vai dar conta. A gente não vai dar conta. Enquanto o Senhor não levantar um profeta na nossa nação que realmente tenha coragem de fazer isso, mas eu não engano você. No dia que você fizer, você vai ser chamado de comunista, você vai ser chamado de radical, você vai ser chamado, vão acabar com a sua reputação e depois vão te matar. Não tem jeito. Como tem a história de um pastor que foi morto aí, que também lutava, não me lembro o nome dele, mas aí no norte também, que também estava envolvido com essa questão de terras e tudo mais, e foi morto dentro da sua casa com a sua família. Pastores também, quantos irmãos, quantos irmãos. Rubem Alves, ele tinha uma frase assim: sempre haverá uma cruz na vida daqueles que se intrometem nos negócios desse mundo. Não tem jeito. E eu não sei, realmente eu digo novamente, eu não sei se Deus vai levantar algum dentre nós aqui para fazer isso daí, mas Ele levanta pessoas que fazem isso. E esses nomes que eu mencionei foram somente alguns. É dessa forma que o Senhor trabalha, levantando profetas desinteressados pela sua própria vida, que têm a coragem de soar a trombeta, como Isaías 58, soar a trombeta e jogar em rosto do pecador e do injusto e do explorador aquilo que ele está fazendo. Aquilo que ele está fazendo. A miséria não é à toa, a pobreza não é à toa, meus irmãos. Não é à toa, enquanto a maior parte da nossa população brasileira aí aposenta aí com poucos reais aí, depois de uma vida de trabalho, você tem uma elite aí que o Michel Temer escreveu uma carta para o juiz liberar o dinheiro dele, porque ele disse que precisa de 90 mil por mês para sobreviver. 90 mil por mensais para poder sobreviver, porque senão as despesas da casa dele são muito elevadas. Eu não estou falando isso para difamar, isso ele mesmo relatou. Então isso é uma informação pública, não estou fazendo nenhum segredo, espero que ninguém me mate por falar essas coisas também. Enfim, é isso, irmãos, é isso. Agentes públicos às vezes tiram aí do Poder Judiciário 110, 120, 130 mil no mês. Eu já disse que no Brasil 5 homens detêm a riqueza de mais da metade da população mais pobre. Então é isso daí, irmãos. Não tem. E vamos jogar futebol no meio do povo. Está todo mundo lá assistindo o jogo agora. Está todo mundo lá gastando pouco que não tem em cerveja, em dinheiro e tal, para bater pau para esses caras e tudo mais, e joga futebol neles, joga Big Brother Brasil desse povo aí, que é o seguinte: eles são assim mesmo, eles trabalham 10, 12, 14 horas por dia, pega ônibus lotado, metrô lotado, que se dane, joga Netflix nele, joga televisão, joga jogo, que eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí, acabou, ponto final. É isso. Essa é a realidade, nua e crua. Não estou enfeitando nada aqui. E Jesus, ele meteu o dedo na ferida e por isso que ele foi morto. Amém? Amém. Graças a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar em nome de Jesus. A gente não tem